Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Nosso tema, governos populistas. Agora nós vamos fechar agora o governo Jânio Quadros e o Jango, aí sim, João Goulart. Eu falei que eu não ia cantar a música da vassoura, eu prometi para vocês. Jânio Quadros, ascensão meteórica, professor de língua portuguesa, São Paulo, em pouco período, como diz o outro, de vereador para prefeito, já governador, e quando viu, com um discurso extremamente conservador, altamente anticomunista, lutava pelas forças, pela preservação das ideias da família, de Deus e da pátria, tinha todo um discurso conservador. Resultado, ninguém sabia nada. Não montou um plano de metas, vocês viram na aula passada o que o JK montou de plano de metas. 30 metas para se fazer em seu governo, né, de construção de usina, rodovia, hospital, colégios, e a 31ª era a cereja do bolo, que era construir Brasília. Jânio quase ninguém sabia. Ninguém sabia de nada, o que tinha de uma meta sequer para governar. Curiosidade, mais uma curiosidade sobre Jânio Quadros. Ele usava uma espécie de uma vassoura para símbolo do teu governo. O slogan dele era que ele ia varrer toda a corrupção, porque com aqueles 30 e poucas metas, todo aquele dinheiro que entrou, né, enfim, da onde que vem esse dinheiro todo para o Brasil fazer 30 e poucas metas, né? Empréstimos, Fundos Monetários Internacional, o ZAID, enfim, né, agências internacionais, né, dos Estados Unidos. Então, realmente, muita grana, vocês sabem muito bem como é que é o Brasil, às vezes a corrupção não estava nem com o JK, mas o dinheiro vem aqui para entrar na prefeitura, mas veja bem, 5% aqui para sair essa obra, opa, beleza. Aí começou, né, aquele dinheirão entrou no Brasil, o pessoal cresceu o olho. Realmente tem algumas discussões sobre alguns desvios e corrupções no governo JK, mas não ligado a ele, em sim ao Brasil. O Brasil, Brasil! Beleza. Resultado, o Jânio Quadros falava que ele ia varrer a corrupção do Brasil e usava um símbolo, e era muito comum, muitas fotografias se encontram na internet, mulheres vestidas de branco, assim, em cima daquele caminhão famoso, aquele caminhão aberto atrás ali, enfim, com uma vassoura, ela segurando uma vassoura, e tinha uma música, né? Varre, 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 vassourinha, varre, varre, a bandalheira, o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança do futuro. Ai, mandou bem, professor. Lembrou da música, falei que eu não ia cantar. Mas, meu amigo, termina aí a brincadeira. Jânio Quadros, uma dubiedade, falou tanto que era anticomunista, não sei o quê. Adivinha quem que ele chama para vir aqui assinar condecorar, inclusive com a maior medalha, considerada a melhor, Cruzeiro do Sul, a honraria máxima dada a um estrangeiro. Ele me chama Che Guevara, em 61, para pisar em solo brasileiro, e isso todo mundo ficou assim, um diz o outro, que história é essa? Ele é altamente anticomunista, nós votamos nele para representar a classe média urbana, os valores da família, do capitalismo, que história é essa? Que história é essa? Todo mundo ficou assim, sem entender. Para piorar a situação, ele deu uma de Getúlio Vargas, claro que ninguém gostou da ideia, mandou umas cartas assim para a rádio, usou até o mesmo termo que o Getúlio Vargas colocou na carta testamento dele, né, dizendo que forças ocultas, né, queriam derrubar ele do poder, que ele precisava da ajuda do povo, que ele estava renunciando. Ele renunciou, ficou 7 meses no governo apenas, e ele renunciou ao cargo. Tem teorias, hipóteses. Os historiadores acreditam que uma das hipóteses é que ele realmente é um completo irresponsável mesmo, e que ele não tinha prática nenhuma, estabilidade nenhuma emocional para suportar um governo brasileiro, meu Deus do livre. E uma das teorias que ele tentou armar, né, a outra hipótese, que ele tentou armar uma espécie de um contragolpe. Né? O que seria isso?
Ele mandou o João Goulart, que era o vice dele, de novo, é o vice, né, do JK, que era o ministro do Getúlio Vargas, que fez aquele famoso aumento salarial de 100% do salário mínimo, né, que foi aquela gota d'água também antes da morte dele, né, do suicídio de 24 de agosto de 54. Enfim, voltando, ele mandou João Goulart fazer uma espécie de uma visita diplomática na China, olha só. Para o João Goulart não tem problema, ele tem um foco trabalhista, ele é dessa esteira populista, mas é que o Jânio Quadros, sim, ele foi eleito sendo representante dessa guerra fria que nós estávamos vivendo, uma linha anticomunista, ele seria um símbolo desse anticomunismo. Aí ele me chama o Che Guevara, líder, né, um dos líderes da guerrilha armada da Revolução Cubana, para ser condecorado em solo brasileiro. Che Guevara já veio no Brasil e foi condecorado com a medalha Cruzeiro do Sul. Aí, né, a instabilidade gigante. Ele renuncia e o João Goulart não estava no Brasil. E uma das teorias é essa, que o pessoal achou que daí o governo não ia deixar o João Goulart assumir, que o povo ia ficar muito, como é que se diz, tocado, né? Enfim, que iria apoiar que ele retornasse, iria pedir para que ele retornasse para o governo. Ele tentou, parece que uma espécie de uma transferência mesmo. Ele imaginou a situação do Getúlio Vargas quando ele cometeu o suicídio. Mas uma coisa é o Getúlio Vargas, uma coisa é o nome do Getúlio Vargas, uma coisa é você cometer suicídio, outra coisa é você renunciar. População, como diz o outro, fez eira nem beira. João Goulart é considerado, ele já viu um depoimento dele dizendo que é o momento mais tenso dele, ele estava numa viagem na China, ele recebe a mensagem dizendo que Jânio Quadros tinha renunciado e que tinha uma forte oposição de deputados e do governo militar e dos militares para que não assumisse, porque o João Goulart estava sendo também acusado de ser um comunista. E houve um pedido de retorno urgente, que ele retornasse para ele assumir ou não, né? Houve uma discussão muito forte. Então ali está uma imagem, ele acabou assumindo, mas foi modificada a Constituição presidencialista, que passou para parlamentarista do Brasil. Presidencialismo, parlamentarismo, olha que loucura, né? Ele continuou sendo presidente, mas ele perdeu o poder presidencialista e passou a ser parlamentarismo no Brasil. Sim, já tivemos parlamentarismo, de 61 até 63. Aí ele assume, perdeu o poder, né? Houve todo um veto, pedido de impedimento para que ele não assumisse a candidatura em 7 de setembro. Mas acabou, e só seria, o mandato estava previsto para terminar somente em 66, e ele acabou sendo que ele teve que aceitar o regime parlamentarista. Primeira vez na história do parlamentarismo no Brasil, o professor Roberto comentou sobre isso. Bom, e ele não pode fazer muita coisa, né? Até 63, parlamentarismo, e ele lança um plebiscito, colocando que a população votasse se voltaria o presidencialismo, que daria poderes plenos para ele, ou continuasse o parlamentarismo. A população votou para que o João Goulart assumisse o presidencialismo, o sistema retorna, e daí, aí ele vai lançar, como diz, o sistema dele, né? Ele é um governo populista. Ele apresenta um chamado, num comício muito famoso, né? Na Central, né? No Rio de Janeiro, e com sindicatos, né? Ele é um governo populista, aproximado com o sindicalismo, e ele apresenta todo um projeto de reformas urbana, agrária e a famosa reforma, né? Taxação de impostos sobre fortuna. Aí, né, como diz outra galera, girou mesmo. Que história é essa? Né? O exército também teve uma forte oposição. A classe média urbana, a elite brasileira se revoltou, fez uma chamada marcha dos 500 mil, dos 100 mil, pela pátria, pela família, por Deus, anticomunista, daí apontaram o João Goulart como sendo anticomunista e tudo mais, né? Enfim, ele apresentou aquelas reformas do chamado Plano Trienal Econômico. Viajou para Washington para acordar um plano econômico no Brasil. O presidente buscava meios políticos para concretizar o aumento do salário, apresentar as mudanças, e dizendo que houve um forte atrito do plano trienal com vários setores executivos, por isso que o sistema também não funcionou.
Aí ele apresenta as reformas de base, que o senhor Roberto comentou, daquele famoso comício, ele e a sua linda primeira-dama, e sempre fala-se muito da beleza da primeira-dama, da esposa dele. As propostas, né, agrária, bancária, fiscal, universitária, urbana, era uma grande reforma e foi acusada essas reformas de ser mudanças de um golpe comunista. Na época foi apresentado isso. Bom, em março de 64, os generais Arthur Costa Silva, Castelo Branco, Cordeiro Farias reuniram-se no Rio de Janeiro para avaliar a conjuntura e articular medidas contra o governo de João Goulart. Aí tem a famosa história, né? O comício, que o professor Roberto comentou, que ele fez a propaganda, teve depois a Marcha da Família com... Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa é a famosa marcha, né? Logo após, né, enfim, esse período de março, o mês de março foi muito conturbado em 1964. Fala-se muito, se critica, né? Hipóteses, né? Porque o governo brasileiro apoiou que os militares tomassem, né, derrubassem, aplicassem um golpe militar e derrubassem João Goulart, né, no 1º de abril. A data 1º de abril já é engraçada, né? Você fica imaginando, você lá... foi derrubado João Goulart, ouvindo pela rádio, 1º de abril, na data 1º de abril, isso é piada. Desculpe a piada, péssima piada, né? Mas eu fico imaginando a cena, né? 1º de abril, na verdade 30 de março começou toda a movimentação, inclusive invasão, né, de Brasília por tanques militares, por soldados que invadiram Brasília. Outra característica muito famosa dessa aliança norte-americana é que hoje está mais do que comprovado. Antes se falava dessa teoria conspiratória até. Porque os militares foram apoiados pelo governo, pelo próprio presidente, né? Lyndon Johnson, que era o presidente dos Estados Unidos da época. Não, hoje está comprovado. Mas como é que você sabe isso, professor? Bota no YouTube aí, faz esse teste. Áudio, presidente Lyndon Johnson com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Que assim, 10 anos atrás, hein, fresquinho esses arquivos aí. Parece que a cada 50 anos é aberto, mais ou menos, né? Nem tudo, né? Mas eles liberaram isso, né? Acho que é para fazer um fuzuê mesmo. Ninguém deu muita atenção também. Abriram os arquivos da Casa Branca, são abertos os arquivos de áudio que são gravados todo, né? Mais ou menos. É gravado, todo o áudio é gravado. E realmente tem uma gravação mesmo. É o presidente Lyndon Johnson ligando para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né? E aí, ele pergunta, e como é que está a situação? Senhor, os quartéis tal, ainda não se envolveram, mas por enquanto, sem reação, não houve guerra civil. Daí o Lyndon Johnson fala, olha, 2 porta-aviões lotados, carregados, caças, combustível, né? Próximo ali na América Central, vai gastar uma média aí de 3, 4 dias no máximo, se precisar. Ele falou, não, senhor, por enquanto não precisamos de força militar. Então, olha, chegou a esse ponto de ter quase uma intervenção americana, né, para apoiar o golpe militar. Então, realmente foi apoiado. É porque assim, se falava muito durante todo o governo militar, havia uns invólucros de gás lacrimogêneos que jogavam nas manifestações, e foi encontrado um bem famoso, que foi fotografado, que é a chamada Aliança para o Progresso. Porque se falava que tinha realmente uma aliança entre os Estados Unidos e o governo militar, mas nunca foi comprovado. E nessa Aliança para o Progresso são 2 mãos com uma bandeira dos Estados Unidos e do Brasil, né, nesse invólucro de gás lacrimogêneo de 72. Ok? Fechamos? Não percam próximas aulas. Regime militar vai dar pano para a manga, vai dar muito estudo para nós. E vamos estudar. Muito obrigado a todos vocês. Foco, força, fé no coração. Até a próxima!